A explanação da noite é do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos por hábito nas quintas-feiras fazer a explanação só do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos desde a introdução até coletâneas de preces, capítulo a capítulo, há vários e vários anos. Quando o capítulo é muito longo, como o capítulo 5, que são 31 itens, a gente faz alguns itens separadamente. Na semana passada, o Silberto fez sobre coletânea de preces, sobre as preces, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é a terceira obra das obras básicas da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela tem por base 5 obras, nós já falamos várias vezes. Primeiro, o Livro dos Espíritos. Segundo, o Livro dos Médiuns. Terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quarto, Céu e Inferno. E quinto, a Gênese. Essas são as obras básicas, é a estrutura da doutrina espírita, que depois vem as complementares, ou as suplementares, como de André Luiz, Manuel Filomeno Miranda, Emmanuel, Joana de Ângeles e etc. Hoje, o nosso capítulo, a nossa fala da noite, a explanação, vai ser sobre a introdução do Evangelho, porque a semana passada foi o finalzinho, capítulo 28. Hoje nós vamos falar sobre a introdução, a semana que vem capítulo 1 e assim vai sucessivamente. A introdução do Evangelho segundo o Espiritismo poucas vezes foi falada. Na verdade, eu não me recordo de ter feito alguma palestra sobre a introdução, mas de todos os outros 28 capítulos, nós já fizemos explanação. A introdução, ela nos traz o que Kardec explica como foi e o porquê da doutrina espírita, o porquê do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes da introdução, nós temos o prefácio. O prefácio, esse prefácio, ele foi escrito por Jesus, que na época estava sob vamos dizer assim, o pseudônimo de Espírito de Verdade. A gente fala, como é que nós sabemos que esse Espírito de Verdade ou da Verdade é Jesus? Nós temos um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que ele traz as mensagens e tudo na primeira pessoa do singular, eu. Então, é Jesus. Então, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra do Pentateuco espírita, que foi lançado em 1864, nós temos os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos, glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, podereis entrar no reino dos céus. Espírito de Verdade. Aqui ele vem nos informar que essas vozes do céu são os espíritos que vieram nos trazer a doutrina, porque a doutrina espírita, ela não é de Allan Kardec, não foi Kardec ele organizou, codificou, pôs em ordem, ele fez um trabalho gigantesco, de gigante. Mas, lá no Obras Póstumas, está Kardec perguntando para o seu espírito protetor: e se eu falhasse? O espírito lhe respondeu: se você falhasse, nós teríamos outro para colocar no seu lugar. Mas Kardec não falhou e nos trouxe essa doutrina. Ele começou com o Livro dos Espíritos, que foram perguntas e respostas. Ele fazia perguntas e essas respostas vinham de todo mundo. O primeiro Livro dos Espíritos tinha 501 perguntas. Da segunda edição para diante foi 1019 perguntas. E os espíritos respondiam de todos os lados do mundo.
para que ele pudesse conferir, ordenar e, com a sua racionalidade, ver o que poderia ou não ser colocado nesse livro dos Espíritos. Depois veio o livro dos Médiuns, que a gente fala que é a ciência espírita, o livro dos Espíritos, a filosofia, e o tratado religioso, Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque a doutrina espírita ela tem tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. A partir do momento que nós conhecemos a filosofia e a ciência espírita, nós começamos a nos moralizar. Por isso, uma filosofia e uma ciência de efeitos morais, que hoje a gente chama de religião. E para culminar com isso que Kardec diz, desse tríplice aspecto, veio à luz em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando ele diz as vozes do céu, são os espíritos que trouxeram a doutrina espírita. Eles trouxeram para Kardec através de médiuns. Porque Kardec, quando teve notícias de mesas girantes, que ele também conhecia o fato das mesas girantes, ele sabia que o magnetismo todos nós temos o nosso magnetismo, podíamos mexer mesas naturalmente, mas quando lhe disseram que essas mesas estavam respondendo a perguntas, ele já ficou meio preocupado, porque ele dizia: mesas não tem cérebro e não tem músculos, como vai responder? E não tem inteligência. Foi quando ele começou a se interessar pelo fenômeno e começou a buscar. Quando ele começou a buscar, ele viu que por trás disso não eram só fenômenos físicos, materiais, de girar mesas, e que sim, lá por trás havia uma coisa que poderia revolucionar a história da humanidade. E aí veio a sua missão, de fazer a codificação dessa doutrina. E no Evangelho segundo o Espiritismo, essas vozes vieram trazer a doutrina, porque a doutrina é dos Espíritos, tanto é que o primeiro livro chama Livro dos Espíritos. E eles nos trouxeram esse monumento, que faz com que um novo paradigma para a humanidade, na convivência fraterna entre as pessoas, na convivência com si mesmo, como num triângulo, nós com Deus, o vértice lá de cima, e nós com o próximo, nos ensinando os porquês das coisas, de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós estamos aqui na Terra, por que nós sofremos, por que eu sofro, por que eu sofri um acidente e fiquei com uma deficiência física, amputação de ambas as pernas e quase o braço. Por quê? Porque só eu e os senhores não. Aí a doutrina nos explica esses fatos, essas convulsões, essas diferenças sociais, físicas, econômicas. E a doutrina espírita nos esclarece a respeito da nossa vida, que nós somos espíritos imortais, que a nossa vida na Terra são simples percalços pelos quais nós temos que passar para que possamos evoluir, e que o nosso sofrimento e a nossa dor e esses obstáculos não são um castigo de Deus, não é uma maldade de Deus, sim um método pedagógico que nos ensina através da dor, porque nós não aprendemos ainda a seguir pelo verdadeiro amor. Então vem a dor e nos bate para que a gente possa caminhar, renovando as nossas atitudes no dia a dia, através dos nossos atos na convivência com o nosso próximo, porque o próximo é a nossa ponte para chegarmos à plenitude, a Deus. E no prefácio ele fala dessas vozes que vêm nos esclarecer, que vêm nos mostrar o que nós estamos fazendo aqui, o porquê dessas dores do sofrimento, o porquê das diferenças, o porquê de tudo que nos incomoda, que isso que nos incomoda realmente é o que nos preocupa. Por quê? Porque nós somos os herdeiros dos nossos próprios atos. E aí vem explicando a respeito disso e nos chama de irmãos. Olha Jesus nos chamando de irmãos. Homens, amai-vos. E ele disse: como eu vos amei, lá nos Evangelhos. Por quê? Porque nós devemos sim amar uns aos outros como ele nos amou. E quando estivermos numa dificuldade que nós não sabemos o que fazer, nós pedimos a Jesus o esclarecimento e lhe pedimos. E nos perguntamos o que Jesus faria neste momento. E aí na introdução nós temos o objetivo da obra, o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para que o Evangelho segundo o Espiritismo, se nós já tínhamos a filosofia e a ciência espírita?
No decorrer de séculos e séculos e séculos, muitas coisas que Jesus nos disse ou foram mal interpretadas, ou equivocadamente interpretadas, ou por má fé modificadas. No decorrer desses séculos e séculos e séculos, desde o lançamento dos 4 evangelhos, que são considerados aqueles que são os legítimos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos os atos da vida de Cristo, os milagres, as profecias e várias outras coisas que nos vão esclarecendo sobre a vida dele. E nós temos também um ensino moral. Então nós podemos notar que nos evangelhos, várias religiões, denominações religiosas foram se criando, foi se expandindo. Então as pessoas às vezes não conseguiam interpretar a sua forma, criavam uma religião. Então hoje nós temos uma gama enorme de religiões, de denominações religiosas, e cada um interpreta a sua forma. Os milagres, as predições e os atos da vida de Cristo. Mas em relação ao ensino oral, as religiões não podem se digladiar, porque o ensino moral, ele é moral. Quando Jesus diz, amai o próximo como a ti mesmo, ele está nos ensinando a lei moral, de amarmos o próximo. Então não tem nenhuma religião que possa dizer, olha, não ame o seu próximo não, porque aí essa religião não está com Cristo. Doutrina espírita é cristã, porque nós seguimos os ensinos de Cristo e consideramos a doutrina como o cristianismo redivivo. Então na parte moral, poucas são as diferenças ou as divergências das religiões, porque não tem como, na moralidade, se mexer. Embora nas outras partes possa se interpretar de formas diversas. Então a doutrina espírita ela foi trazida, o Evangelho segundo o Espiritismo, para nos explicar esses fatos que ficaram como que obscuros, para nos esclarecer determinadas máximas de Jesus, que interpretadas literalmente nos levariam ao absurdo. Por exemplo, se os vossos olhos é motivo de escândalo, arrancai-o. Ora, interpretado literalmente, nós teríamos que arrancar nossos olhos todos os dias, todos nós, infelizmente, dizendo por mim, seríamos cegos hoje, porque não há de nós quem não peque com os olhos, quem não. Então nossos olhos é motivo de escândalo, arrancai-o, literal. Se os vossos braços, vossas mãos são motivos de escândalos, arrancai-a. Olha o extremo. E foi interpretado literalmente por séculos e séculos. E muitos ensinos de Jesus foram interpretados de uma forma equivocada. Como? Quando as pessoas abandonavam os seus lares, as suas famílias e os seus bens para se tornar eremitas. E para o meio do mato, para o meio do campo, para o meio das cavernas, e viver sozinhos, isolados do mundo. Tem um livro chamado Pequeno Tratado das Religiões, de um norte-americano, que eu não me recordo o nome, que ele diz que aproximadamente 4 séculos depois de Jesus, mais de 50 mil pessoas na Europa viviam. Naquela época não tinha nem a Europa formada direito, viviam isoladas, como se fugindo do mundo, entendendo que aquele isolamento, que aquele claustro forçado, porque se forçavam a isso, era benéfico a elas. Agora nós fazemos uma análise lógica a respeito disso. 40 mil pessoas guardadas, cada um numa caverna, isoladamente, sem fazer nada. Olha para a economia do mundo, o que o mundo está perdendo. 40 mil pessoas, mão de obra. Não só isso. 40 mil pessoas para conviver fraternalmente com o seu próximo, para ajudar a socorrer o seu próximo, para dar uma mão amiga para esse próximo. Não seria egoísmo nós nos isolarmos do mundo? E a doutrina espírita veio então em 1857 para esclarecer essas coisas, nos dizendo não, vamos com calma, não é bem dessa forma, porque se interpretarmos dessa forma, será uma verdadeira aberração, vamos assim dizer. Obviamente que muitos dos ensinos do Cristo são objetivos e aplicáveis sem qualquer tipo de interpretação. Quando ele explica na parábola do samaritano, por exemplo, na palavra do filho pródigo, daquele que foi-se embora e depois voltou, e lá no Evangelho está nos explicando o porquê. Então a doutrina espírita, através do Evangelho, veio fazer essas explicações,
esclarecimentos, para que a gente não incorra numa interpretação que possa nos levar ao ateísmo. Por quê? Porque se virmos alguns absurdos, nós vamos acreditar num Deus que faz isso, então eu não acredito em nada, que é muito melhor. Mas não é. Deus é amor. Isso a gente vê nas placas, em carros, em caminhões. Deus é amor, e Deus é amor. A essência divina da nossa vida é Deus, é o amor. E aí então veio o Evangelho segundo o Espiritismo, nos explicando. E de que forma que foi feito? Pegou a Bíblia, o Novo Testamento, numa ordem cronológica? Não. Kardec pegou as máximas de Jesus numa ordem lógica, que uma se encaixava às outras e aquelas mais controversas. E ele trouxe para o Evangelho e ele explicava. Tem uma parte que ele explica o porquê daquela máxima de Jesus, porque muitas máximas ficaram fora do contexto. Quando nós dissemos olho por olho, dente por dente, não é do Novo Testamento, é do Velho Testamento, escrito por Moisés no Levítico, terceira obra do Antigo Testamento de Moisés, Pentateuco Mosaico. Olho por olho, dente por dente, não é de Jesus. Mas o que ele disse? Vos disseram olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, se alguém te bater numa face, dê também a outra. Se alguém te pedir um manto, dê também a túnica. Se alguém te pedir para carregar 1000 passos, carregue 2000 passos. Então, fora do contexto, olho por olho, dente por dente, o que quer dizer? Fora do contexto, chega e fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas o que quer dizer isso? Dai a César o que é de César e Deus o que é de Deus. No Evangelho lá de Jesus nos explica que Jesus, certo dia, foi procurado por aqueles que foram mandados pelos fariseus para ser colocado numa saia justa. Uma das questões de maior problema àquela época era o pagamento de impostos, e isso explica Kardec depois da citação evangélica. O problema dos impostos era terrível. Os judeus não se conformavam em pagar os impostos para os romanos. Os romanos espoliavam os povos. O povo, a plebe, a massa, pagava imposto para os romanos, pagava imposto para os judeus, pagava imposto para os fariseus, lá do Sinédrio. Eles, para fazer uma prece, eles tinham que comprar um animal lá no Sinédrio, lá no templo, para poder pagar uma indulgência, que também está no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Então, nesse dia, tentando colocar Jesus numa situação difícil, tanto quanto para com os judeus, quanto para com os romanos, chega um desses mandados pelos fariseus e lhe apresenta uma moeda e lhe pergunta: mestre, olha a hipocrisia, mestre, é justo que paguemos impostos aos romanos? Ora, se Jesus diz não é justo, os romanos o prenderiam. E se ele dissesse é justo, os judeus aproveitariam para prendê-lo ou fazer alguma coisa naquele momento. O que ele disse? Me dá essa moeda. Deram a moeda para Jesus. Ele olhou na moeda e falou: de quem é essa figura? É de César. Falou: então dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E a doutrina espírita, depois dessa explicação evangélica, nos explica isso aí, a cada um de acordo com o que ele é devido. Ora, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Se nós temos que pagar tributos, que isso é uma obrigação que nós temos para a manutenção do Estado e nós próprios, através da educação, da saúde, independentemente das condições em que se encontrem, nós temos essa obrigação, dá a César. Mas nós temos a obrigação também de a Deus o que é de Deus, de orarmos, de pedirmos a compreensão para as pessoas, num momento tão difícil da história do nosso Brasil, nas condições que hoje se encontram a nossa terra, pedir para que as pessoas tenham solidariedade e paciência um pouco, porque tudo na vida passa. O que está acontecendo no momento também é passageiro, embora pareça um caos, mas nesse caos, paradoxalmente e aparentemente, caos, existe as mãos de Deus,
guiando as nossas vidas, guiando os destinos do Brasil e os destinos da nossa terra e do universo. Tudo à sua hora, tudo a seu momento. E ela nos explica isso, a doutrina espírita. Então sim, nós temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque se tira do contexto, nós não sabemos de que está se falando. Segue-me. Segue-me. O que quer dizer segue-me? Aí a gente volta lá para Cafarnaum. Lá para Cafarnaum. Foi para Pedro? Não. Para Pedro Jesus disse: farei de ti pescadores de homens. Foi para Levi. Levi, que é também chamado de Mateus, que estava sentado na beira do lago, cobrando impostos, era um cobrador de impostos. Jesus passou, já estava com Pedro, com André, com Tiago e com João. Já tinham chamado esses quatro. Chega para Levi, para Mateus: segue-me. O que Mateus fez? Perguntou o que ia fazer? Seguiu a Jesus. A partir daquele momento, ele seguiu a Jesus. Então foi tirado do contexto. Então a doutrina espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos esclarecer algum tipo de ensino que ficou sem que a gente entendesse, e colocando no contexto, nos mostrando a história que aconteceu naquele momento. E ela vai nos explicando o Evangelho em razão do Novo Testamento. E aqui mais para frente um pouquinho, nós nos perguntamos: mas com que autoridade a doutrina espírita pode querer explicar os ensinos de Jesus? Como se mexe na Bíblia, no Novo Testamento, considerado um livro sagrado, e se interpreta? Ora, com a autoridade dos Espíritos. Porque a doutrina dos Espíritos, ela não está calcada, alicerçada, baseada na cabeça de um homem, de Kardec. Não está baseada na cabeça de ninguém, de Camille Flammarion, de Leon Denis. Então não. A doutrina é dos Espíritos. E esses ensinos foram trazidos de toda a parte do mundo. Aqui na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que naquela época já do Evangelho, mais de 1000 centros espíritas já se comunicavam com Kardec, de todo o mundo. Mas nós nos perguntamos: como 1000 centros espíritas para a doutrina nascente, como era a doutrina espírita? Sim, Livro dos Espíritos, 1857, Livro dos Médiuns, 1861, Evangelho, 864, 7 anos, medeia de 1857, Livro dos Espíritos, a 1864, Evangelho segundo o Espiritismo. Nesses 7 anos, mais de 1000 centros espíritas já tinham se formado no mundo e se comunicavam com Kardec e mandavam suas mensagens. Então Kardec colocava, primeiramente, as máximas de Jesus. Segundo, as suas explicações, inspirado pelos Espíritos sob o comando do Espírito da Verdade, Jesus. E depois ele punha as instruções dos Espíritos, estas que chegavam de todo mundo. Ele pegava, ele recebia as instruções também, mensagens, ele conferia com as outras mensagens, ele via se estava dentro do contexto daquele que ele ia colocar no Evangelho segundo o Espiritismo, e via se era racional. Racional como? Se não ia contra a razão. Mas como contra a razão algum ensino? Ora, por séculos e séculos e séculos, apregoavam e obrigaram e queimaram cientistas que disseram que o Sol girava em torno da Terra. E é exatamente o contrário. A Terra que gira em torno do Sol. Então se veio uma mensagem absurda dizendo: não, nós descobrimos espíritos superiores sobre a égide de Jesus, e o meu nome é... põe o nome de um astrônomo famoso, como Camille Flammarion, que quem gira em volta da Terra é o Sol. Nós podemos acreditar e aceitar uma coisa dessa? Aí nos dizem: não, se você morrer, você vai para o inferno, e esse inferno está lá no fundo da nossa Terra. Mas a geologia
os aparelhos, tudo já descobriu que no fundo da Terra não tem nada, a não ser camadas geológicas, que não tem um inferno. Mas se você for bonzinho, você vai para o céu. Os nossos astrônomos, as sondas, os telescópios superpotentes não conseguiram descobrir o fim desse suposto céu. Por quê? Porque o céu de antigamente ele era entendido como camadas sobrepostas, umas sobre as outras, considerado sete camadas, 7 céus. Na antiguidade, para Paulo eram 3 céus, que era, primeiro, abaixo das nuvens, depois das nuvens até o espaço, vamos dizer, imensurável, e atrás estava Deus. Terceiro céu. Para a antiguidade, 7 céus, camadas sobrepostas. E as estrelas eram como luzinhas incrustadas nessas camadas, e aquele turbilhão que nós vimos de planetas eram como que preso, e essas esferas giram em torno da Terra. Por isso a imagem que a Terra era o centro do universo. Porém, quando se descobriu que a Terra é um planetinha que está em volta de um Sol de 5ª grandeza, nós vimos que nós não somos nada, perto de muitas grandezas que existem acima de nós. Descobriu-se então que a Terra estava girando em torno do Sol, e que aquele céu em que os eleitos iam para lá não existe. Não existe. Porque o verdadeiro céu está dentro dos nossos corações. Nós somos felizes, nós dizemos, puxa vida, eu estou no céu. Quando nós estamos infelizes, muito tristes, meu Deus, eu estou no inferno. Dentro da gente, dentro dos nossos corações. Que disse Jesus? Aonde está o seu tesouro? É onde está o seu coração. Então vai nos explicando esses fatos, vai nos trazendo esses esclarecimentos, e desse controle universal dos espíritos, que não ficou na cabeça de Kardec, são os espíritos. E nos diz aqui na introdução, pode-se matar os homens, podem-se queimar os livros, mas não se matam os espíritos. E eles se comunicam por todos os lados do mundo, não tem privilegiados, todo mundo recebe as suas mensagens, todo mundo é agraciado pela comunicação dos bons espíritos e pela influência dos maus espíritos. E o que os espíritos, além da racionalidade do Kardec, ele fazia também a codificação da doutrina pela universalidade do ensino. Se um espírito só falou uma coisa, ele deixava. Quando viesse a confirmações de vários espíritos de vários lugares do mundo e fosse racional, ele aceitava. E assim foi sendo feita a doutrina. E para que nós nos colocássemos no tempo e no espaço, ele trouxe na introdução também as notícias históricas, nos explicando o que é um publicano, o que é um fariseu, o que é um nazareno, um essênio. Essênio eram pessoas religiosas que viviam isoladas, mas que ajudavam muito as pessoas. Eles eram frugais, faziam voto de castidade, ajudavam o seu próximo, amavam o seu próximo como a si mesmo. Os bens deles era comum a todos, todos viviam dos mesmos bens. Disseram alguns historiadores que Jesus foi essênio, mas não tem prova, diz o Evangelho aqui na introdução, de que Jesus tenha sido essênio. Ele pode ter conhecido sim essa doutrina, mas não ser. Nazareno a mesma forma. Nazareno não era porque Jesus é de Nazaré. Essa seita dos nazarenos, ela era de pessoas da mesma forma que os essênios. E eles também tinham a opção de fazer a castidade ou não. Deixavam seus cabelos crescer, como por exemplo Sansão, Samuel e João Batista, que eram nazarenos. Depois passou a ser chamado aqueles seguidores de Jesus de nazarenos. E depois nós começamos a chamar Jesus ou Nazareno, e realmente, porque ele é de Nazaré, Maria de Nazaré. Mas os nazarenos eram uma seita. Os terapeutas nos explicando que eles promoviam as curas
o atendimento, que a gente vê de onde vem terapia ou terapeutas nossos, a origem desse nome. Então a gente vai vendo, que vai nos esclarecendo, que fariseus eram como que um partido político, de 200, 300 anos de Cristo, e depois foi perder o seu poder, sob o jugo de algum rei judeu. Aí foi restituído novamente para eles o poder, nos mostrando que essa seita de fariseus era completamente oposta à seita dos saduceus. Eles eram como que adversários na política, e o Sinédrio era formado de 71 pessoas, doutores da lei, entre fariseus, saduceus e homens do povo. Mas esses homens do povo não eram um homem do povo comum, era um homem do povo que tinha muito dinheiro, então ele fazia parte do Sinédrio também. E essas seitas, os saduceus eram considerados como os materialistas, que não acreditavam em nada depois da nada, para eles não era nada depois da morte, e eles faziam a interpretação do Antigo Testamento literal, e seguiam literalmente aquilo que estava escrito. Nos fala do samaritano. O que é a Samaria? Quando houve a divisão do reino em Israel e Judá, ficou um reino como a capital, a Samaria, que depois se tornou o reino de Samaria. Eles eram adversários, embora fossem judeus, daqueles que viviam na Judéia, porque lá, se olharmos o mapa, nós vamos ver Galileia, Samaria, Judéia, aí tem Pérea e tem outros em volta lá. Então nos explica, nos traz essas notícias históricas, nos colocando lá naquele tempo, para ver como Jesus falou naquele tempo e por que ele falou daquela forma lá naquele tempo, embora isso se reflita até hoje, e vai se refletir por vários e vários e vários séculos, até que esteja colocado todos os pingos, até que todas as suas ovelhas sejam como que salvas. E aí vai nos explicando essas notícias históricas, vai nos trazendo as explicações sobre o que é um portageiro, o que são as sinagogas. É interessantíssimo a introdução. Normalmente a gente não lê muito a introdução, porque a gente acha que essa introdução ela vai ser um pouco maçante, mas olha, sinceramente vale a pena. Vale a pena porque esclarece muita coisa, e muita coisa de como foi criada, como foi feita a doutrina espírita. E para que foi trazida a doutrina espírita? Para que foi trazido esse monumento na história da humanidade, considerada a terceira revelação? Para nós, espíritos que aqui caminhamos, viandantes do universo, que nesse momento nos encontramos na Terra, no mundo de provas e expiações, purgando, amargando a consequência dos nossos próprios atos, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. E Deus, como é muito bom, é tão bom, Ele é magnanimamente bom, que Ele nos trouxe esse instrumento, para que a gente possa se realinhar com a nossa própria consciência, com aquele próximo que está mais próximo de nós, estendendo o nosso amor, de nós para o próximo, mais distante, o amor universal, por todo o universo, não só pelos seres humanos, espíritos como nós, mas também pelos animais, pela natureza, porque nós vivemos nesse ambiente que nós devemos respeitar, é um ambiente que nós devemos tratar, que nós devemos preservar. Lê do engano daquela pessoa que fala, daqui 200 anos eu não estou aqui mesmo. Ora, quem sabe se nós não temos que nos reencarnar novamente aqui na Terra, várias e várias e várias vezes, ou em mundos primitivos, porque nós estamos em fase de transição de planetas de provas e expiações para planeta de regeneração. Já fomos um planeta primitivo, já vivemos nas cavernas, não sabemos se aqui na Terra. Passamos por séculos e séculos, milhares de séculos, evoluindo o psiquismo até chegarmos hoje, onde nós estamos, a caminho da luz,
fomos criados simples e ignorantes, buscando a luz de Deus. Deutropismo. Nós nos virando para essa luz maior que é Deus, como as flores se viram para a luz do sol. Porque é só buscando esse autoaprimoramento espiritual que essa doutrina vem nos ensinar e nos mostrar que a nossa realidade é de espíritos imortais caminhando imortalmente para a plenitude, nos esclarecendo e nos consolando nas nossas dores, na dor da separação. Meu Deus, uma mãe perdeu um filho de 3, 4, 5 anos de idade. Que justiça é essa que traz essa inversão de valores, deixando com que a mãe fique e o filho vá? Existe uma razão de ser, e essa doutrina nos consola nesses pontos, nos mostrando tudo na nossa vida existe uma razão de ser, e nos educa, porque através dos seus ensinos, através daquilo que nós estudamos e estamos lendo, ela está nos educando moralmente. E quando nós nos tornamos espíritas, nós queremos cada vez mais galgar os degraus da evolução. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa infelicidade do hoje dependeu do nosso passado, e a nossa felicidade do futuro vai depender do nosso presente. Diz Emmanuel, o passado foi, passou, não tem como voltar mais. O futuro nem chegou ainda, o importante é hoje, hoje é o que é, vivermos hoje. E a doutrina nos explica isso, nos mostrando que todos nós, absolutamente todos, somos irmãos, independentemente de quais condições nós nos estejamos hoje, em qual continente aqui na Terra, em qual lugar ou no mundo, vamos dizer assim, no universo. Todos somos irmãos em Deus, absolutamente todos. Nós jamais podemos negar essa paternidade, porque nós temos as potências desse Pai, Deus, dentro de nós. A principal de todas é a potência do amor. Esse amor que nos clareia, que nos sacia a sede e a fome de justiça, o amor de Deus. E a doutrina espírita nos explica isso tudo, por isso que ela foi trazida, porque a humanidade já estava evoluída para receber uma nova verdade, porque no decorrer dos séculos e séculos e séculos da humanidade, no decorrer da evolução da humanidade, de acordo com o momento da história humana naquela época, vem uma nova notícia, uma nova luz, uma nova ideia, sendo lançada pouco a pouco. Começou lá com Moisés, ou antes de Moisés, depois veio com Cristo, mas passou por Sócrates, depois passou de Cristo, passou por Francisco de Assis, por Martim Lutero, passou a doutrina dos Espíritos, 1857, e hoje nós estamos aqui. Essa doutrina que nos mostra quais são os caminhos a seguir, os caminhos da felicidade. Qual é o caminho da felicidade? É o amor. E como nós fazemos para amar? Exercitar esse amor no dia a dia, na convivência com o nosso próximo. E quando nós nos tornamos espíritas, nós não somos perfeitos, de forma nenhuma, somos mais devedores. Porque quando perguntaram para Chico, nossa Chico, então os espíritos são mais evoluídos. Não, são mais devedores, porque de acordo com o débito da pessoa, ou de acordo com a sua doença, o remédio é mais amargo, para que a gente possa nos realinhar com a nossa consciência. Então o espírita não é perfeito. E como se reconhece um verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral, que a doutrina espírita, através das suas obras básicas e complementares, faz com que a gente modifique moralmente, porque nós, através do nosso esforço, nos modificamos. E pelo esforço que nós fazemos em domar as nossas más tendências. É assim que se reconhece o verdadeiro espírita. Então, senhoras e senhores, que possamos aproveitar esse instrumento que Deus nos colocou na mão, gratuitamente. Todo o trabalho já foi feito, todo o trabalho já foi lançado. Cabe a nós agora começar a vivenciar, porque a doutrina espírita passa por 3 fases dentro de nós mesmos. Primeiramente, os fenômenos, nós queremos conhecer. Em segundo plano, estudar, saber. E o terceiro plano, vivenciar. Vivenciar Cristo dentro de nós, através dessa doutrina, que é o cristianismo redivivo. Que Deus abençoe a todos, de ambos os lados da vida. Essa é a explanação do Evangelho da Noite. Muito obrigado.